O medo e a fé no barco da vida. O texto do Evangelho de Mateus 14, de 22 a 36, não é apenas a história de um milagre impressionante. É um espelho que reflete as nossas vidas, as nossas lutas e a nossa relação com Deus. A cena do barco à deriva no mar da Galileia, em meio a uma tempestade, é uma metáfora poderosa para nossa própria existência. 1. A solidão no meio da tempestade. Jesus tinha acabado de realizar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. A multidão estava alimentada, o milagre havia acontecido, e os discípulos, em vez de se sentirem seguros, foram enviados para o mar, sozinhos, enquanto Jesus subiu a montanha para orar. Quantas vezes, depois de uma grande vitória, nos encontramos sozinhos, navegando em águas turbulentas? Após um período de bênçãos, somos confrontados com uma tempestade inesperada. Pode ser a morte de um ente querido, uma crise financeira, uma doença súbita. A vida nos força a entrar no barco, a nos afastar da multidão e nos deixa sozinhos com as ondas e o vento. A sensação de abandono é real. Onde está Jesus? Nos perguntamos. Por que ele me deixou aqui, no meio da escuridão? A lição é que a presença física de Jesus não é a única forma de sua presença. Ele estava na montanha, orando por eles. Ele está sempre conosco, mesmo quando não o vemos. Ele ora por nós, intercede por nós. E seu olhar está fixo em nosso barco. Ele nos vê, mesmo que a escuridão da noite e a fúria das ondas nos impeçam de vê-lo. 2. A aparição de Jesus e a revelação do medo. Quando os discípulos veem uma figura caminhando sobre as águas, sua primeira reação não é de esperança, mas de medo. Eles gritam, convencidos de que estão vendo um fantasma. O medo é a reação natural do ser humano diante do desconhecido e do aparentemente impossível. Muitas vezes, a solução para os nossos problemas não se manifesta da maneira que esperamos. Deus age de formas que desafiam a nossa lógica e a nossa razão. E quando vemos a mão de Deus se manifestar de uma maneira diferente, o nosso primeiro impulso pode ser o de rejeitá-la, de confundi-la com uma ameaça. Mas Jesus, em sua infinita misericórdia, não espera que eles o reconheçam. Ele se apresenta e as suas palavras são um bálsamo. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Essas palavras são o ponto de virada da história e de nossas vidas. A voz de Jesus é o único antídoto para o medo. Ele nos convida a ter coragem não porque as ondas vão parar, mas porque Ele está conosco. Ele nos convida a ter coragem não porque as ondas vão parar, mas porque Ele está conosco. 3. A fé de Pedro, a coragem de sair do barco. O apóstolo Pedro, com a sua impulsividade característica, é o único a se arriscar. Ele não quer apenas a voz de Jesus, ele quer a sua presença. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. A resposta de Jesus é um simples e poderoso vem. Essa é a grande lição para nós cristãos. A fé não é apenas acreditar que Jesus pode acalmar a tempestade. A fé é a coragem de sair do nosso barco seguro, de deixar a nossa zona de conforto e caminhar ao seu encontro. É dar o primeiro passo, mesmo sabendo que o mar é revolto e o vento é forte. É acreditar que a sua palavra é suficiente para nos sustentar. 4. A fraqueza humana e a misericórdia divina. Pedro começa a caminhar sobre as águas. O milagre está acontecendo. Mas então ele desvia o olhar de Jesus e começa a focar no vento e nas ondas. O medo ressurge e ele começa a afundar. A nossa fé é frágil e a nossa humanidade é falha. É fácil desviar o olhar do autor da vida e focar nos problemas que nos cercam. O grito de Pedro é o nosso grito. Senhor, salva-me! É um grito de humildade, de reconhecimento de nossa impotência. E a resposta de Jesus é imediata. Ele não hesita, estende a mão e o agarra. Ele não deixa o seu filho afundar. A repreensão, homem de pouca fé, é um lembrete amoroso, não um castigo.
É a voz de um pai que quer que seu filho confie mais nele. O reconhecimento e a adoração. Quando Jesus e Pedro voltam para o barco, a tempestade cessa e ali, a bordo, os discípulos finalmente o adoram. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. O milagre não foi apenas o andar sobre as águas, mas a revelação da divindade de Jesus. A tempestade não cessou pela força dos discípulos, mas pela presença do Senhor. A nossa vida é um constante caminhar. Haverá dias de sol, mas haverá tempestades. O importante não é que a tempestade nunca venha, mas que Jesus esteja no barco conosco. Ele é o refúgio, o porto seguro. Ele nos chama, nos sustenta, nos salva e nos leva ao porto da salvação. Ele é o Filho de Deus, o único capaz de acalmar as nossas tempestades internas e externas. Não tenha medo, a tempestade vai passar. Olhe para Jesus e caminhe em direção a Ele, porque a sua voz é a única que pode te dar a coragem necessária para vencer as adversidades da vida.